Olha só, a cada 2 anos, 1 milhão de japoneses desaparecem. A população da China vai diminuir pela metade até o final do século, e a idade média na Itália atingiu os 48 anos. Em todo o mundo, as taxas de natalidade estão em queda, e na Coreia não é diferente. Na verdade, é bem pior. Então, a humanidade está morrendo. O que está acontecendo e o quão ruim isso é? O meu nome é Caio, você está no canal O Diligente e sem mais demoras, vamos logo ao vídeo. Mas antes de eu te explicar por que a Coreia está morrendo, eu preciso te explicar por que por centenas de milhares de anos a população humana quase não cresceu. Porque antes ela era assombrada por doenças, fomes e guerras, até que chegou uma coisa chamada Revolução Industrial, um progresso exponencial que levou ao crescimento exponencial, levando os nossos números a 6 bilhões no ano de 1999 e 8 bilhões apenas 24 anos depois, um crescimento que a gente não teve durante toda a história da humanidade. E segundo pesquisas, os nossos números continuarão a crescer por pelo menos mais 60 anos. Mas esse crescimento obscurece uma coisa: as pessoas meio que pararam de ter bebês. Para uma população ser estável, cada casal precisa ter pelo menos 2 filhos. Se o número for maior, ela cresce. Se for menor, diminui. E se for muito abaixo, diminui muito e muito rapidamente, o que é o caso da Coreia do Sul, um dos maiores exportadores de cultura pop nos dias de hoje. Sua taxa de fertilidade foi de 0,8 crianças por mulher em 2022, a taxa mais baixa de todo o mundo. Isso significa que 100 sul-coreanos, idade fértil hoje, terão 40 filhos, que então terão 16, que então terão 6 filhos. E se nada mudar, dentro de 100 anos, haverá 94% menos jovens e a Coreia do Sul sofrerá uma implosão populacional. Isso é claro se as coisas permanecerem iguais, pois ainda não vimos se há um limite para as taxas de fertilidade. Mas agora, olhando para o panorama geral e os números absolutos, esta população não vai encolher tanto, ela simplesmente vai voltar ao nível que já foi. Em 1950, haviam 20 milhões de sul-coreanos. Já agora, em 2023, são 52 milhões. Até 2100, a expectativa é que haverá 24 milhões novamente. Mas o verdadeiro problema não é que haverá menos sul-coreanos, mas sim a composição dessa população. Em 1950, a idade média era de 18 anos. Em 2023, ela é de 45. Em 2100, é esperado que seja de 59, ou seja, um país de idosos. E a Coreia do Sul está longe de estar sozinha. A China pode estar vendo a reversão populacional mais acentuada da história, imparável nesse ponto. Industrialização rápida, urbanização e aumento de renda significaram que os chineses começaram a preferir famílias menores. Isso, somado à introdução da política do filho único, fez com que a China tivesse uma baixa taxa de fertilidade por décadas, com uma fertilidade de 1,16 nascimentos por mulher durante 4 gerações. 100 jovens chineses se transformaram em 20. As taxas de fertilidade da China agora estão entre as mais baixas da Ásia Oriental, mais baixas até mesmo que as do Japão. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar aqui o canal, simplesmente se inscreva, não custa nada para você, mas me ajuda demais. E assim a gente vai atingir logo os 1000 inscritos. Agora, em comparação, o despovoamento da Europa é muito mais lento. Apesar da baixa fertilidade, já que ao contrário da Ásia, a maioria dos estados teve um fluxo constante de imigrantes. Mas esse impacto é complexo, porque grande parte desses imigrantes vem de outras áreas com baixas taxas de fertilidade. Fora isso, o número de mulheres imigrantes que têm muito mais filhos ainda não é suficientemente alto para fazer uma grande diferença, e as taxas de fertilidade dos imigrantes tendem a se ajustar às da população nativa em cerca de 2 a 3 gerações.
No leste europeu, o declínio se acelerou ainda mais porque muitos jovens emigraram para economias mais fortes, como a Alemanha, cuja idade mediana está entre as mais altas do mundo, com 46 anos. Por sua vez, a América Latina caiu abaixo da taxa de substituição em 2015. Já nos Estados Unidos, a imigração é o único fator que mantém o crescimento populacional saudável. Entretanto, ainda existem lugares onde as taxas de fertilidade não caíram abaixo da de substituição. Em grande parte do Oriente Médio, da África do Norte e subsaariana, a fertilidade ainda é bem alta, o que cria as mesmas preocupações com superpopulação que surgiram quando a Ásia cresceu rapidamente na década de 50. No entanto, recentemente, a ONU reduziu drasticamente suas previsões para a população africana. Para a Nigéria, as estimativas foram reduzidas de 733 milhões para 546 milhões até o ano de 2100. Tendências semelhantes estão sendo observadas em todo o continente. À medida que a África se desenvolve, as taxas de fertilidade estão diminuindo muito mais rápido que o esperado. Está se tornando mais provável que a história do leste asiático se repita, e até o final do século, a maioria dos países na África também pode estar abaixo da taxa de substituição. Portanto, as taxas de fertilidade em declínio e as populações que envelhecem tornaram-se uma tendência geral em todo o mundo. Mas por que raios isso é tão importante? A resposta é simples: demografia e pobreza. Para uma sociedade funcionar adequadamente, é necessário ter pessoas suficientes no auge de suas vidas. Pessoas jovens e de meia idade realizam a maior parte do trabalho. Em qualquer sistema econômico, as pessoas em idade de trabalho criam a riqueza de uma sociedade. Já na aposentadoria, você para de contribuir tanto assim para a economia. Entretanto, a maioria dos custos com saúde é gerada por idosos. Isso desenha um cenário bem preocupante. Vem comigo. No ano passado, muitas pessoas mais jovens cuidavam de algumas pessoas mais velhas. Agora, imagine uma sociedade onde a maioria das pessoas tem mais de 60 anos. O fardo financeiro para os jovens dessa sociedade será imenso, insustentável, até mesmo para os países mais ricos. Mesmo no melhor cenário, isso significará que as pessoas trabalharão muito mais e por muito mais tempo, e os custos de saúde e pobreza aumentarão, enquanto os estados com uma renda em declínio lutarão para acompanhar esses custos crescentes. A tecnologia até pode amenizar o impacto, mas não pode compensá-lo completamente. Mas hoje mesmo, nós já podemos ver isso acontecendo. 11 das 31 províncias da China estão com déficits em seus fundos de pensão. Elas envelheceram antes de enriquecerem e agora não conseguem se recuperar. Prevê-se que a população em idade de trabalho da China caia 20%, ou em 200 milhões de pessoas até 2050, o que seria o mesmo que toda a população em idade de trabalho dos Estados Unidos atualmente, ou ainda basicamente toda a população brasileira. E esse colapso da infraestrutura é uma lei quase universal do declínio populacional. Isso porque a infraestrutura opera em escala e não fica mais barata para operar se for usada por menos pessoas. Assim, se a população diminui, as pessoas e as suas rendas desaparecem, fazendo com que os recursos necessários para sustentar a infraestrutura também desapareçam. Pode-se ver isso em muitas cidades e vilas despovoadas no leste da Alemanha, que sofreram um declínio populacional acentuado depois da reunificação alemã. Ou então olhe para o Japão, onde você pode percorrer o interior para ver cidades moribundas. Mas você deve estar pensando, bom, se agora tem menos pessoas, a vida não ficará mais barata e melhor e haverá mais recursos para circular? Bem, na verdade não. O declínio populacional não leva à prosperidade. São as ideias e o trabalho das pessoas que criam a nossa prosperidade, não a simples disponibilidade de recursos. A economia não é um bolo fechado onde cada um pega uma fatia e alguns têm muitas fatias e outros não têm nenhuma. A economia é um bolo infinito que cresce cada vez mais com ideias e trabalho. Outro perigo para sociedades que envelhecem é que governos eleitos poderiam decidir
representar principalmente os interesses e medos de uma população idosa, potencialmente levando a um pensamento de curto prazo e uma preferência pela conservação da riqueza ao invés da inovação. Mas o problema é que mesmo se você desejar ter menos humanos, esse processo provavelmente é muito lento para ter um impacto positivo no meio ambiente. A população mundial continuará a crescer por pelo menos mais 60 anos antes de poder diminuir novamente. E até lá, precisamos resolver as mudanças climáticas. Da mesma forma, qualquer outro benefício que uma população menor possa ter, provavelmente não será visto ainda nesse século. Então, devemos importar pessoas? A solução mais fácil parece ser a imigração, mas a fertilidade dos imigrantes se ajusta aos níveis locais dentro de 3 gerações. Portanto, é necessário um influxo constante de novos imigrantes, o que não é sustentável ao longo prazo, já que as taxas de natalidade estão caindo em todos os lugares. A única maneira seria manter os países pobres para que os jovens e motivados migrem para os países mais desenvolvidos em busca de oportunidades e de uma vida menor, o que seria uma espécie de plano bem imoral, eu diria. E até o final do século, a África terá o maior número de jovens do mundo. E assim, os migrantes africanos podem se tornar os imigrantes mais procurados do mundo, com as nações mais velhas lutando bravamente por cada pessoa disposta a se mudar. A imigração também pode criar tensões sociais ou culturais, o que é um fenômeno universal em todas as culturas, especialmente quando as culturas com conjuntos de valores muito diferentes se encontram, o que frequentemente leva a uma reação que reduz novamente a imigração. Já economicamente, a imigração é amplamente benéfica para as sociedades, mesmo que isso pareça contraditório para muitas pessoas, especialmente países como os Estados Unidos, uma nação de imigrantes construída com base na ideia de liberdade pessoal e oportunidade por meio do trabalho duro, se beneficiarão ainda mais. Países assim terão uma vantagem clara nesse século, especialmente se puderem atrair as mentes mais brilhantes e ambiciosas do mundo. Uma outra maneira de ver as taxas de natalidade em queda é com um efeito colateral do mundo estar menos ruim do que era antes, especialmente porque as mulheres estão mais livres, educadas e mais ricas do que no passado. Mas acontece que se as sociedades estão melhores, os indivíduos frequentemente decidem ter menos filhos. Curiosamente, existe uma diferença entre quantos filhos as pessoas desejam e quantos filhos elas realmente têm. O número médio de filhos que as mulheres na Europa desejam é de 2,3, muito mais do que elas realmente estão tendo. Enquanto ganhamos muitas liberdades no último século, em todos os continentes e sistemas econômicos, isso veio com um custo. A estrutura da família, como conhecíamos antes, não existe mais. Hoje, jovens pais têm que lidar com desafios e expectativas sociais cada vez mais diferentes. As mulheres são pressionadas entre o desejo e a expectativa de ter uma família e uma carreira, sendo pressionadas a fazer os dois, sem comprometer um ou outro. Os homens estão cada vez menos interessados em relacionamentos. Isso talvez não seja nem por opção deles, mas não é apenas a pressão externa. A nossa cultura do individualismo provavelmente também desempenha um papel fundamental. Temos apenas uma vida para explorar, ser livres, viajar, nos divertir, alcançar algo e tentar ser felizes. Então, as pessoas se comprometem com parceiros cada vez mais tarde em suas vidas e muitas vezes não querem famílias grandes ou então até qualquer família em geral. Fato é que até agora, nenhum país conseguiu aumentar significativamente as taxas de natalidade. Então, até o momento, não sabemos realmente o que funciona. Mas aqui estão algumas opções para pelo menos tornar a vida dos pais um pouco mais fácil. Acesso gratuito e abundante a creches, benefícios financeiros para os pais, mais moradias e mais baratas, e por aí vai. Assim, a paternidade ou maternidade precisa deixar de ser um obstáculo na carreira, e nossa cultura precisa se tornar mais positiva em relação às famílias, e isso é algo que todos nós precisamos trabalhar.
Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos assim, verifique se já não está inscrito no canal e deixe sugestões aqui nos comentários sobre temas para os próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.